Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos a vida do nosso pastor. Pai amado, nós somos gratos a Ti, Deus, pela vida dele. Que o Senhor abençoe a vida do Teu filho, a família, Senhor, guarda o Teu filho, ó Deus. Porque nós sabemos, Pai, que quando nós aqui subimos para o altar, para pregar a Sua palavra, é uma batalha espiritual que se intensifica ainda mais, porque ela nunca cessa. Ela só vai cessar quando o Senhor voltar e nos levar para a eternidade. Então, Senhor, nós sabemos que grande é a investida do inimigo, mas que nessa hora, meu Pai, todo o plano dele seja anulado, toda seta, todo dardo inflamado do maligno está repreendido agora no nome de Jesus. E nós, Pai amado, pedimos ao Senhor, usa cada vez mais o Teu Filho, Senhor, e fala conosco em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Para o Senhor, Deus. Amém. 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 Se você está feliz com o Senhor, dê glória a Deus bem forte aí. E aplauda a Ele, porque só Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. E lembrando aqui do pastor Emerson, ele diz que só dá glória quem tem glória. Então, se Deus tem te abençoado, você tem 1000 razões para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Amém? Abra sua Bíblia comigo, Atos, capítulo 12. A semana passada nós tínhamos colocado um tema lá no WhatsApp da igreja, e alguns irmãos no final da semana falaram: pastor, por que o senhor não pregou lá naquele dia? Eu falei: porque tinha alguém para pregar, eu só estava na reserva naquele dia. E aí falaram: então prega na terça-feira. Tudo bem, vamos pregar, e Deus vai falar aos nossos corações nesta noite. Amém? Atos capítulo 12. Versículo 1 diz assim: por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. Diga comigo: para os maltratar. Fazendo passar a fio da espada Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos, a festa, e tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando a 4 escoltas de soldados, cada uma, para o guardarem, tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja em favor dele. Diga comigo: havia oração incessante a Deus por parte da igreja ao favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados acorrentados com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. E eis, porém, que sobreveio o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-se das mãos, e disse-lhe o anjo: cinge-te e calce as sandálias. E ele assim o fez. E disse-lhe mais: põe a capa e segue. Então, saindo, seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. E depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava parte à cidade, o qual se lhe abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou das mãos de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele então a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, com o combinado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas
em oração. Quando ele bateu ao pórtico do portão, veio uma criada chamada Rode ver o que era, e reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ela ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto ao portão. E eles lhe disseram: tu estás louca. Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: não, é o anjo de Pedro. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram e viram-no e ficaram atônitos. E ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes, pois, como o Senhor o tirara da prisão, e acrescentou: anunciar isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para um outro lugar. E sendo já dia, houve um pouco de alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. E Herodes, tendo procurado e não achado, submeteu as sentinelas ao inquérito e ordenou que fossem justiçados. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Ora, havia séria diligência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom. Porém, estes, de comum acordo, se apresentaram a ele, depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, e então pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia o país do rei. E em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentando no trono, dirigiu-lhes a palavra, e o povo clamava em voz de um Deus e não em voz de homem. Diga comigo: o povo clamava em voz de Deus e não de homem. No mesmo instante, o anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e foi comido de vermes e expirou. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levantando também consigo a João, apelidado de Marcos. Pai querido, graças damos a Ti e glorificamos a Ti nesta noite pelo privilégio de poder meditar na Tua palavra e nela extrair o conhecimento do Senhor para as nossas vidas, ó Pai. Por isso pedimos ao Senhor que, como o Senhor já tem trabalhado com a Tua presença neste lugar, fale conosco através da Tua palavra e aplique a Tua palavra em nosso coração, em o nome do Senhor Jesus. Assente no seu lugar, e se você pode glorificar o Senhor, glorifica Ele nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o Senhor, glória a Deus. Queridos, essa é uma história, talvez nem muito conhecida por muitos, porque alguns textos meio complexos, a gente tenta passar por cima deles. A gente gosta muito de textos conhecidos, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Os que confiam no Senhor é como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Tudo posso naquele que me fortalece. E aí vai por aí, a gente gosta muito desses textos e os básicos, porque são mais fáceis. Depende de uma simples interpretação e a gente já consegue dizer assim: olha, Deus falou comigo nesse texto, porque ele está no nosso dia a dia. Mas meditando na palavra do Senhor, no livro de Atos, no capítulo 11, nós encontramos algo que no nosso dia a dia tem tido como uma frase extraordinária. Eu até coloquei hoje à tarde lá: é bom demais para ser verdade. Sabe quando você estava esperando uma coisa e de repente aconteceu muito maior? Ou você não está esperando e de repente acontece. De repente você pensa assim: olha, esse ano não vai dar. O Senhor diz assim: já deu. De repente você fala assim: olha, até agora não aconteceu nada. O Senhor já está dizendo para você: olha, já aconteceu e está chegando. E aí quando você olha a sua volta, você vira e fala assim: olha, isso é bom demais para ser verdade. Quantas vezes eu mesmo já não disse essa frase? Não acreditando no que tinha acontecido, ou não dando valor tanto quanto merecia aquilo que eu conquistei, eu
de alguém conquistar, e aí a gente fala, é bom demais para ser verdade. Diga comigo, é bom demais para ser verdade, mas é verdade. É verdade que você está aqui hoje, e é verdade que Jesus está nesse lugar, e é verdade que Ele já ouviu a sua oração. Se você o fez pela entrada, e se você ainda não a fez, não a colocou no altar, é verdade que se você colocar no altar do Senhor, Ele vai fazer milagre na sua vida. É verdade na palavra que nenhum daqueles que foram até Jesus voltou para trás de mãos vazias. Então diga comigo, é bom demais para ser verdade, mas é verdade. O texto começa dizendo que Herodes começou a prender alguns dos cristãos para maltratar esses cristãos. O prazer daquele que não tem ao Senhor, o prazer daquele que tem a sua vida entregue a esse mundo, é de fazer o mal pelas suas conquistas. E quem quer conquistar um patamar a qualquer custo, ele não pensa duas vezes em fazer o mal. É difícil acreditar que um ladrão sai de casa para assaltar uma padaria, um comércio, e ele vai pensando assim, olha, eu vou chegar lá e vou pedir o cara para me entregar o dinheiro, vou virar as costas, eu não quero fazer mal para ninguém. Eu só quero que ele me dê o dinheiro porque é meu. Não é assim que acontece. Ele já sai de lá disposto a matar ou morrer para construir algo que não é dele. Diga comigo, Satanás veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Essa é a diferença entre o nosso Deus e Satanás. Satanás vem para roubar, matar e destruir. O nosso Deus vem para dar vida e vida com abundância. Quando Satanás pensou que já tinha dado um fim na sua história, que já estava chegando o fim da trajetória da sua vida, o Senhor entrou e estendeu a sua mão e te chamou pelo nome, te tirou do charco de lodo da perdição e te colocou no caminho da vida eterna. Ele diz, eu mudo a tua história a partir desse momento. E desde lá até então Deus tem mudado a nossa história a cada dia, porque Ele diz, é o melhor do Senhor ainda está por vir. Seu dia hoje foi bom? Tem que ter sido, porque foi melhor do que ontem. Essa é a promessa. Aí de repente você fala, Senhor, mas eu não conquistei ainda o que eu queria, não aconteceu hoje do jeito que eu pensei. A Bíblia diz, e o Senhor disse assim, olha, eu é que sei que pensamento tem a vosso respeito, e é pensamento de paz e não de guerra. Depois de pegar Tiago e matar a Tiago a espada, Herodes vem e prende Pedro numa prisão e coloca 4 grupos de soldados, de 4 soldados, para vigiar a Pedro. E Pedro é colocado sobre 4 portais de ferro, e lá no fundo da prisão ainda colocaram 2 guardiões do lado de Pedro, e Pedro ainda estava acorrentado. E a palavra diz que no meio de tudo isso, Pedro estava dormindo. E aí eu te pergunto nessa noite, depois de 4 portas de uma prisão, precisaria de soldado para segurar um homem? Depois de 4 grupos de soldados em cada porta, precisaria mais 2 soldados lá de dentro para vigiar Pedro? Depois de 4 portas, 4 grupos de soldados, mais 2 sentinelas, precisava ainda Pedro estar amarrado? É coisa demais para um homem só, não é? Diga para o teu irmão assim, quando você tem Deus, e que o mundo conhece o Deus que você tem, você se torna alguém perigoso para a sociedade. Porque depois que Pedro estava no templo, ele foi cheio do Espírito. No primeiro sermão de Pedro se converte quase 3.000 almas. Pedro se tornou alguém de extrema periculosidade para a sociedade. Pedro estava tirando os perdidos e trazendo para o reino do Senhor. Aqueles homens que perseguiram Jesus até a morte, agora começam a perseguir os discípulos de Jesus, porque eles pregavam o mesmo evangelho de Jesus e tornaram-se ameaça para a sociedade. Então é necessário que tudo isso
estivesse garantido que Pedro não sumiria dali até o outro dia, por volta das 9 ao meio-dia, quando Herodes pretendia levar Pedro em praça pública e enforcar Pedro para fazer mais uma das suas gracinhas, se apresentando para a sociedade. E o interessante de tudo isso é que Pedro estava dentro da prisão, sabendo que quando amanhecesse aquele dia, ele seria levado para a forca e seria enforcado. Ao invés de esquentar a cabeça, Pedro deita e vai dormir o sono do justo. Ao invés de se desesperar como nós, que qualquer coisinha que acontece, a gente já quer arrancar os cabelos, a gente já quer correr, já quer esconder, já quer fugir, já quer abandonar o barco, já diz que agora acabou. Pedro deita e vai dormir. Talvez, presbítero Cláudio, para a gente acostumar aí, né? É o nosso presbítero fresquinho aqui, para a gente acostumar. Talvez Pedro naquela hora vai lá no Salmo 40 e diz ali: eu esperei, ou esperarei confiantemente no Senhor. Ou talvez Pedro poderia estar dizendo no Salmo 23: ainda que eu andar pelo vale, ou que eu estou, ou que eu estiver pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consola. Pedro está dormindo. Diga comigo: Pedro, no meio da aflição, com a data de morte destinada, com as suas horas findando, Pedro vai dormir. Agora olha para o teu irmão aí. Pergunta para ele: o que você está fazendo no meio dos seus problemas? Afinal de contas, deixa eu te fazer uma pergunta. Você está enfrentando esse problema por causa de quê? Você já parou para pensar? Quando a Bíblia fala que nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal, é porque também não entendemos a razão pela qual nós somos colocados no meio da aflição. Pedro estava acorrentado, estava vigiado por soldados, trancado numa cela que tinha outras portas até chegar à saída, porque Pedro estava pregando a palavra do Senhor. Pedro era a testemunha viva do Senhor nessa terra. E aí eu te pergunto: a tua aflição nessa noite, a tua dor, a tua enfermidade, o teu problema, a tua porta fechada, a aflição, o vendaval, o deserto que você está vivendo, é por causa de pecados, é por causa de negligência, ou é por causa simplesmente que Deus está provando o teu caráter, porque você está aqui fiel a Ele, anunciando a tua palavra e vivendo pelo Evangelho? Às vezes a gente tem que parar e pensar. Hoje pela manhã eu conversava com uma pessoa, ela disse: pastor, não dá mais. Eu disse: por que não dá? Porque eu caí de novo. Eu disse: por que você caiu? Ah, pastor, aconteceu um monte de coisas. Eu falo: e aí, que monte de coisas é essa? Ah, aconteceu isso e isso. Eu acabei não suportando a pressão e acabei regredindo novamente. E aí eu disse para ela: primeira coisa que aconteceu com você para você cair. O texto diz que quando Pedro estava na prisão, os seus irmãos estavam na igreja orando a seu favor. A primeira coisa que você fez foi, na hora da primeira dificuldade, você se afastou da igreja. E a primeira ação que temos de dar legalidade ao diabo para agir no nosso problema é quando a gente foge da casa do Senhor. Porque aqui é lugar de oração. Olha aí, dá uma olhadinha assim, 360 graus, 380 graus, assim, rapidinho. Olha quantos irmãos estão aí. Glória a Deus. Se não todos, eu creio que 70%, 80% estão orando em seu favor. Glória a Deus. Eu não acreditaria que do nosso meio, menos de 50% de nós oramos pela igreja. Ou eu estaria errado. Mas eu quero crer que 100% de nós oramos uns pelos outros, para que a graça do Senhor nos alcance. Então, enquanto Pedro estava preso, a igreja estava em oração. E aí a palavra diz que o anjo chegou aonde Pedro estava, e chegou e disse: Pedro, levanta-te depressa, porque Jesus tem pressa em te livrar da prisão. Diga comigo: levanta-te depressa, porque o Senhor
Tem pressa em te abençoar. Queridos, às vezes nós estamos como lerdos. Deus está falando com a gente, você tem que ser ágil, toma atitude, levanta, sai do seu lugar, levanta a cabeça, corre atrás, faça alguma coisa, e a gente está assim, não, Senhor, não aguento mais. Eu já fiz tudo que tinha que dar. Já saiu o gás, acabou. Deixa eu te dizer uma coisa, refrigerante, quando acaba o gás, ele perde o gás, ele não perde o gosto. Muda o gosto, mas ele ainda tem gosto de refrigerante, ele só não tem o gás. E a gente vai até o final com ele. Mesmo quando não tem gás, né, Luiz? A gente vai até o final. E a gente precisa ir com o Senhor até o final. E o anjo chega para Pedro e diz: Pedro, tem depressa, levanta, veste a sua roupa, calça a sua sandália, veste a sua capa, porque o Senhor está te esperando lá fora. Glória a Deus. E Pedro rapidamente vestiu as suas vestes. E quando Pedro vai para vestir as suas vestes, a palavra diz que as correntes saíram simplesmente das mãos e dos pés de Pedro, e Pedro já estava livre das correntes. E eu quero crer que Deus cegou a visão de todos os soldados que estavam ali, para não ver, porque eles não tinham condições de ver o milagre de Deus acontecer. Eles não poderiam ver a glória de Deus se manifestar. E eu tenho uma notícia boa para você. Quando Deus quer fazer milagre na tua vida, o teu adversário não pode suportar a glória de Deus quando ela vem descendo a teu favor, para que o anjo entregue a vitória nas suas mãos. Nós cantamos aqui nessa noite que tem anjos de Deus nesse lugar. O inimigo não pode entrar aqui para mexer na sua vida, se os anjos de Deus estão aqui, e você acredita nisso? Os anjos então entram, pegam a Pedro e começam a caminhar, e a palavra diz que as portas começaram a se abrir. E aí a gente briga que foi depois daqui que inventaram o portão e os portões remotos. O homem entendeu que só botar o motor e apertar a coisa ia funcionar. E assim o homem passa a ter o controle na mão. O Senhor tinha o controle das portas da prisão, e elas se abriram, e os soldados não viram nada do que estava acontecendo. Quando Pedro percebeu que estava do lado de fora da prisão, e ele olha para o anjo e diz para o anjo assim: eu acho que eu estou sonhando. Diga para o teu irmão: nessa noite, eu acho que eu estou sonhando. Eu acho que eu estou vendo miragem. Diga para ele: eu estou vendo miragem. Qual é o seu problema nessa noite? Qual é o teu problema? Por que você entrou aqui nessa noite? À espera de quê? Quando Pedro se dá por conta do lado de fora da prisão, diz: não, eu estou vendo miragem, eu estou sonhando. Deus está me permitindo um sonho aqui para alegrar o meu coração. Aleluia. Talvez, querido, Deus está dizendo para você nessa noite: olha, o teu milagre já está junto de você. E aí você diz: não, eu estou sonhando. Senhor, essa luta é tão grande que eu acho que eu não vou chegar no final dela, não. Senhor, esse problema é tão complicado que eu acho que eu estou sonhando com a vitória. Eu estou sonhando com a conquista. Então beliscando seu irmão aí, tá? Porque o anjo foi lá e beliscou Pedro e falou para ele: rapaz, levanta e vamos caminhar, porque o caminho é longo e tem vitória te esperando lá do outro lado. E o anjo então começou a caminhar com Pedro pela rua, e de repente o anjo sumiu. E aí Pedro olha para um lado e para o outro, percebe que o anjo já não está lá e que realmente ele estava livre. Então ele olha para um lado e para o outro e diz: verdadeiramente o Senhor estava comigo em todo o tempo. E aí eu quero te chamar a atenção para uma coisa que Pedro nos ensina. Não está nem dentro da minha mensagem, mas Deus trouxe isso ao meu coração aqui agora. Que em muitos momentos a gente só acredita no poder de Deus depois que o milagre já chegou. Muitas vezes. Nós só acreditamos quando Deus entrega uma profecia direta para a gente, e que Ele usa o profeta para botar o dedão no meio da cara da gente e falar com a gente. Aí sim, eu paro e digo: não, verdadeiramente, agora eu ouvi a palavra do Senhor. Diga comigo: o Senhor está comigo em todo momento. E em todo momento Ele está falando comigo. Eu é que não consigo ver e nem ouvir o Senhor e a sua voz. O problema não está com Ele, o problema está em nós. Pedro estava dormindo, e quando Pedro está fora da prisão, está caminhando como anjo, ele diz: não, eu estou vendo miragem, estou sonhando.
Naquela hora, Pedro não estava acreditando que o milagre já tinha acontecido. Os soldados já estavam desesperados lá dentro da prisão, sem saber o que tinha acontecido, e Pedro está lá fora, ainda não crendo que o milagre já tinha acontecido. E isso acontece conosco muitas vezes, porque Deus já nos deu a vitória, o nosso adversário já está sentindo o gosto da derrota, e a gente ainda está duvidando que realmente Deus nos abençoou. Glória a Deus. E é por isso que eu coloquei lá o segundo tema dessa mensagem, a 4 centímetros do seu milagre. Porque quando Pedro se viu realmente fora da prisão, ele disse assim: olha, eu tenho que voltar para a casa do Senhor, porque os meus irmãos estão lá, e eles estão falando com o Senhor. Diga para o teu irmão nessa noite, em qualquer circunstância, em qualquer situação que você esteja vivendo, o melhor lugar para se estar é na casa do Senhor. Mas às vezes a gente fala assim: mas eu oro em casa. Mas não é a mesma coisa. Ah, mas eu oro no monte. Não é a mesma coisa. A igreja não está dentro da sua casa. A igreja não vai com você para o monte. Mas a igreja se reúne aqui no templo. E quando nós nos reunimos aqui, a Bíblia diz que um monte de situações acontecem, pelas quais ao sair para fora, a gente sai totalmente diferente e transformado pelo poder do nome do Senhor. E eu quero te dizer algumas coisas nessa noite. Dentro da ida de Pedro para a casa do Senhor, acontece um segundo milagre. A Bíblia diz que quando Pedro chegou à porta da casa de Maria, e Pedro pega o batente do portão, ou o pórtico do portão, e começa a bater no portão, e começa a gritar: olha, é Pedro que está aqui, é Pedro que está aqui, é Pedro que está aqui. Aí vem a diaconisa Rod, e vem até o portão, e quando ela chega perto do portão, ela ouve a voz de Pedro. E ao ouvir a voz de Pedro, ela tem uma alegria tão grande no coração, que ao invés de receber Pedro, ela sai correndo para dentro da igreja e vai anunciar. Sabe o que eu entendo aqui, querido? Que quando Deus determina o teu milagre, ao invés da gente receber, a gente já sai contando para os outros. Já sai abrindo a boca para todo mundo. E Rod entendeu que a voz de Jesus, naquele instante, era a voz que vinha do coração de Pedro. Então ela correu para dentro da igreja para anunciar para a igreja que Pedro não estava morto, que Pedro não estava preso, mas Pedro estava do lado de fora, batendo, querendo entrar para adorar ao Senhor junto com a igreja. E ao invés de abrir a porta, ela entra e diz para o pastor ali naquele momento, e diz: olha, Pedro está lá fora. E o pastor diz: não, você está louca. Ela diz: não, Pedro está lá fora. Ele diz: não, você está vendo miragem. Ela diz: não, Pedro está lá fora. É o espírito dele. E aí eu quero te chamar a atenção de uma coisa. Diga comigo: eles estavam orando como nós oramos, e eles não esperavam, como muitas vezes nós não esperamos, que Pedro podia chegar de volta. Muitas vezes você ora pedindo a Deus um milagre, mas não crê que Ele vai fazer milagre. Eles não esperavam que Pedro pudesse voltar. Por isso que quando o Rod fala: Pedro está do lado de fora, ele diz: não, Pedro a essa altura já está pendurado com uma corda no pescoço lá na praça. E talvez aquele povo estava dentro da igreja orando, não simplesmente porque queria que Pedro voltasse, mas porque tinha medo do que estava acontecendo lá de fora. Então, para tentar preservar a sua vida, correram para dentro da igreja e começaram a clamar. Deixa eu te dizer uma coisa: quando o Senhor vier buscar a sua igreja, não importa onde você vai estar, o que importa é que Ele tem que te encontrar fiel. Glória a Deus. Ele tem que te encontrar no centro da sua vontade. Ele tem que te encontrar como verdadeiro adorador. Quando Pedro começou a bater no portão, Pedro já estava doido para entrar para contar o milagre para eles, o que tinha acontecido. Pedro era um milagre vivo. Diga para o meu irmão: Pedro era um milagre vivo. Eu pergunto para ele: e você? É um milagre vivo? Você é um milagre vivo nessa noite? Glória a Deus. Deus pode olhar, a igreja pode olhar e acreditar
acreditar que você é um milagre vivo que entrou aqui nessa noite. Porque Pedro era um milagre vivo. Talvez a igreja estava orando e dizendo talvez assim: Senhor, receba Pedro em um bom lugar aí, porque ele foi um homem fiel. Porque só no sermão ele ganhou 3.000 almas. Então dê um bom lugar para ele. Como muitas vezes o irmão se afasta da igreja, a gente já fala: Senhor, que ele seja bem recebido no outro lugar para lá. Que ele não se perca nessa vida, mas que a misericórdia dele alcance ele, mesmo o pecado que ainda já teve dele se arrepender. Muitas vezes a nossa oração não é de crédito para que aquilo venha para nós. A gente já abre mão. E o povo estava orando. E Rod veio e disse: olha, o milagre está lá fora. Diga comigo: o milagre está a 4 centímetros de mim. Porque o milagre estava do outro lado de fora da porta. Era só abrir a porta, o milagre estava. Era só abrir o portão e Pedro já estava do lado dele. Mas Rod saiu correndo e chegou gritando, e mesmo gritando, ainda ela foi chamada de louca, foi chamada de quem está sonhando, de quem está vendo anjo, de quem está vendo miragem, mas ninguém acreditou na sua palavra, como ela está vendo o milagre presente na sua frente. Digam comigo: eles estavam dentro do templo, mas não tinham esperança. Já tinham desistido de Pedro, e desistiu com facilidade. Como nós desistimos com facilidade. Eu conversava há poucos dias com uma pessoa e eu disse para ela assim: olha, 2 coisas que o membro faz quando alguém o chateia. Diga comigo: a primeira coisa é se ausentar da igreja, porque aí ele causa prejuízo à presença. Segunda coisa, diga comigo, ele deixa de dizimar, porque ele afeta as finanças da igreja. Ele tem que chamar a atenção de qualquer maneira, de que alguma coisa com ele está acontecendo. Então primeiro ele se ausenta e depois ele retém o dízimo. E aí ele se torna uma presa fácil nas mãos de Satanás, porque ele faz as 2 coisas principais que sustentam a fé de um cristão, que é o de estar na igreja, cultuando e adorando ao Senhor, e de poder entregar aquilo que é do Senhor, para que ele mantenha a sua fidelidade, de que a tua casa será abençoada e próspera no Senhor. E aí aquele povo, então, depois de falar um monte de coisas, de perceber que realmente aquela mulher estava louca, alguém resolve lá no portão. Diga para o teu irmão: quem dera que nessa noite seja você que se levante e vai no portão e abre o portão para receber o seu milagre nessa noite. Quem dera que seja todos nós nessa noite, como diz a palavra, oxalá, que todos nós possamos nessa noite, na oração, dizer: Senhor, eu abro o portão, e a minha fé é que hoje o meu milagre está entrando e eu estou indo para casa com o meu milagre. Embora a gente tenha um monte de conotações sobre a oração daquele povo dentro do templo, mas ainda entendemos que a oração daquele povo estava em coisas naturais. Eles oravam, mas ainda tentavam dar jeito na situação. Diga comigo: por muitas vezes nós esquecemos o que nós oramos, mas Deus não esquece das nossas orações. Sabe aquela oração que você fez há um ano atrás? Talvez há 5 anos atrás? Aquela oração que você fez ontem, há um mês atrás, e que de repente você fala assim: olha, eu lembro até hoje, eu fiz aquela oração, mas ainda não aconteceu nada. Diga comigo: nesta noite, Deus se lembra da minha oração lá atrás, para fazer hoje milagre na minha vida. Quando Pedro andou sobre o mar com Jesus, quando Pedro estava o tempo todo caminhando com Jesus, ele tinha recebido uma palavra profética de que ele seria profeta para aquela geração. Então Deus não permitiria que Pedro morresse naquele momento, porque ainda tinha um projeto de Deus a se cumprir na vida de Pedro por algum tempo. E a igreja estava no processo de crescimento. E Pedro então precisava ser provado, testado e aprovado pelo Senhor, para que a fé daquela igreja
vidas pudessem ser salvas e transformadas pelo Glória a Senhor. Deus. E eu quero encerrar dizendo que a tua bênção, ela está nessa noite muito mais perto do que você pode imaginar. Coloque sobre os seus pés. Glória a Deus. Talvez a tua oração tenha sido oração, aquela oração que a gente olha e fala assim: Senhor, eu cumpri o meu dever. Graças a Deus. Muitas vezes a gente faz isso. Deus é mais. Muitas vezes a gente fala: Senhor, o Senhor está vendo que eu estou indo na igreja esse mês inteiro? Ó, Senhor, eu devo mês de oração na igreja, eu tive lá 5 vezes. O Senhor viu que eu estava lá. E até agora o Senhor não fez nada. Ó, Senhor, essa semana eu já jejuei. E até agora nada aconteceu. O povo estava na igreja orando. O povo estava buscando o Senhor. Mas o povo não acreditava que Pedro pudesse voltar. Como às vezes nós estamos orando e não acreditamos que o milagre vai acontecer. De repente a gente está esperando, não, meu amigo vai chegar, vai bater no meu portão e vai me chamar para trabalhar. Alguém vai chegar, vai me dar um remédiozinho aqui, daquele tradicional que uns ensinam para os outros e vai ser batata e eu vou ficar curado. Alguém vai chegar aqui e vai dizer que o meu advogado resolveu a minha situação. Diga comigo, eu preciso esperar no Senhor. Glória a Deus. Que o Senhor use os meus amigos, os ímpios, Aleluia. ou os irmãos, quem Ele quiser, mas que seja Ele que faça o milagre acontecer. Sim, meu Pai. Que nossa oração seja todo santo, Senhor. Ora vem, Senhor Jesus. Como a oração de Jó, eu sei quem teu inimigo. Como a oração do apóstolo Paulo, eu estou feliz e contente em toda e qualquer situação. E sei que essa leve e momentânea tribulação não se compara com aquilo que o Senhor está preparando para mim. Porque Ele prometeu que o melhor está para chegar. E nessa noite você está a 4 centímetros do seu milagre. Ele diz assim: eu estou batendo a porta do teu coração. E se você ouvir a voz, porque quem conhece o Senhor conhece a sua voz. Quando alguém liga lá na sua casa, quando você ouve a voz pelo telefone, na maioria das vezes você sabe quem está te ligando pelo som da voz. Você pode até não guardar a afeição de todas as pessoas, mas a voz a gente sempre guarda. É por isso que lá no Salmo 23 o salmista diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Porque quem conhece a voz do seu pastor, ele tem uma certeza que não lhe faltará o cuidado. Quem conhece a voz do seu pastor, ele tem certeza que não lhe faltará o suprimento, que não lhe faltará o socorro, que não lhe faltará ajuda, que não lhe faltará porta aberta, que não lhe faltará saúde, que não lhe faltará prosperidade, que não lhe faltará oportunidade, não lhe faltará paz, não lhe faltará alegria, porque o salmista ele nos ensina isso quando ele diz que se eu conheço a voz do meu pastor, eu posso descansar, que eu sei que ele vai cuidar da minha vida. E nessa noite eu quero dizer para você: você está a 4 centímetros do seu milagre. E Ele está batendo a porta do seu coração. Porque Ele quer curar a tua enfermidade. Na terça-feira eu disse isso aqui, na terça-feira passada pela manhã, de segunda para terça, eu não dormi de tanta dor no meu joelho. E o Senhor ministrou essa palavra do meu coração. E eu entrei na porta da igreja Batista sempre às 8 horas da manhã. Para participar do café dos pastores, eu disse: Senhor, eu estou entrando aqui com dor. Estou entrando aqui gemendo, mancando. Mas eu vou sair daqui andando normal para a glória do Senhor. E a palavra que eu recebi é que eu estava a 8 centímetros do meu milagre. Porque a porta da prisão onde Pedro estava era de ferro e ela tinha 8 centímetros. Mas quando o Senhor me curou, Ele disse: agora você estava só a 4. Porque a porta da sua casa só tem 4 centímetros. Porque a porta da empresa onde você trabalha tem 4 centímetros. Porque a porta da casa dos seus amigos tem 4 centímetros. O portão que você entra para vir para a casa do Senhor, ele tem 4 centímetros de espessura. E nessa noite o teu coração, ele tem a chave do lado de dentro. E o Senhor está batendo e está te dizendo: sou eu, Senhor, que quero entrar no teu coração. Porque se eu entrar no teu coração,
Eu entrarei na tua casa, eu sentarei na tua mesa, eu cearei com você e você ceará comigo. Eu serei a cura para a tua enfermidade, eu serei a tua porta aberta, eu serei o teu amigo, o teu ajudador, o teu consolador, eu serei o seu guia, eu serei o teu condutor, eu estarei com você todos os momentos até estarmos juntos na eternidade com o Senhor.